Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver sobre a Lei da Ação Civil Pública 7.347. O artigo 1º, de acordo com o artigo 1º, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e por danos patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. E aqui eu abro um parênteses para afirmar que eu acredito que tem alguma decisão, salvo engano, do STF, sobre a possibilidade do MPT ajuizar a ação no tocante quando envolver, o fundo de garantia. Artigo 2º. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, aqui as ações são propostas no foro do local onde ocorreu o dano e a propositura da ação é que previne as ações posteriormente intentadas. Artigo 3º. A ação civil pública pode ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. E aqui eu coloquei uma observação. Não tem por objeto a criação de novas condições de trabalho, tarefa que incumbe ao dissídio coletivo de natureza econômica. Depois aqui, artigo 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 5º. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. O Ministério Público, a Defensoria, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, a empresa pública, a fundação, sociedade de economia mista, a associação que concomitantemente estiver constituída pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Parágrafo 1º. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Parágrafo 2º. Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes. Parágrafo 3º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Parágrafo 4º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5º. Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre o MPU do Distrito Federal do Estado na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Eu vou dar uma repassada aqui nesse parágrafo. Bom,
porque são bem importantes, né? Então, de acordo com o parágrafo 1º, se o MP não estiver atuando como parte, ele vai estar como fiscal da lei. De acordo com o parágrafo 2º, o poder público ou as associações, elas podem estar ali como litisconsortes e de qualquer uma das partes. De acordo com o parágrafo 3º, em caso de desistência infundada ou abandono da causa, o Ministério Público ou qualquer outro titular ali legitimado vai assumir. E parágrafo 4º, a Constituição, requisito da pré-constituição da associação, que deve estar constituída pelo menos há 1 ano, ela pode ser dispensada caso haja manifesto interesse social, ou uma grande dimensão do dano, ou pelo bem jurídico. E parágrafo 5º, os MPs podem ser litisconsórcio facultativo. Parágrafo 6º, os órgãos públicos legitimados poderão tomar do interessado o compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Então, aqui o TAC, né, o compromisso de ajustamento de conduta, vai ter eficácia de título executivo extrajudicial. Depois nós temos aqui artigo 6º, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do MP, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Então, qualquer pessoa... Aqui qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do MP. Artigo 7º. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fato que possa ensejar a propositura da ação civil, aí, então, os juízes e tribunais remeterão as peças ao MP. Artigo 8º. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. O MP pode instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 2º. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. Então, quando a lei impor sigilo, aí poderá ser negada a certidão ou informação, e aí o juiz, então, é que deverá requisitá-lo. Artigo 9º. Se o órgão do MP, esgotadas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do MP. Parágrafo 2º. Até que em sessão do CSMP seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 3º. A promoção de arquivamento será submetida a exames e deliberação do CSMP, conforme dispuser o seu regimento. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo outro órgão do MP o ajuizamento da ação. Artigo 10. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, a recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitadas pelo Ministério Público.
Artigo 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Então, nesse caso, são as obrigações de fazer e não fazer, que o juiz vai determinar esse cumprimento da atividade ou a cessação da atividade, aqui sob pena da execução específica e multa diária. Artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Parágrafo 1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal, a que competir conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Parágrafo 2º. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado descumprimento. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o MP e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese da extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial estadual ou local, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local. Artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o MP, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. E esse artigo aqui foi declarado inconstitucional pelo STF. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os direitos responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais em qualquer outra despesa, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé e honorário de advogado, custas e despesas processuais. Aplica-se à ação civil pública, o CPC. O fundo do artigo 13 será regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 21. Aplica-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 do CDC. Então, essa lei aqui é a da ação civil pública. Geralmente cai em processo de trabalho, por isso que vai estar aqui nessa playlist. Até o próximo vídeo.